Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será condenado em juízo. Queridos fiéis, as palavras de nosso Senhor no Evangelho de hoje nos apontam um dos grandes males do mundo moderno: a ira. Veja simplesmente as histórias no mundo dessa semana, as histórias no mundo tradicional acontecendo essa semana, no mundo inteiro, com as várias guerras, brigas, intrigas entre os países. E não falo apenas da explosão evidente da crise da igreja, mas daquela raiva silenciosa que se instala no coração e envenena os relacionamentos entre nós. Porque hoje vivemos numa sociedade que incentiva a cólera, uma sociedade que aplaude o descontrole, justificando a vingança e desprezando a mansidão. Isso está em todo lugar. Na política, parece que cada vez entramos no carro, nossas famílias, até mesmo dentro da igreja. Mas nosso Senhor, Ele nos diz: se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, ou seja, não basta manter as aparências. É preciso, para nós, estar limpo por dentro, especialmente quanto ao que fazemos com nossa ira. Por isso, hoje quero apresentar 2 pontos para nossa meditação. Primeiro, a destruição que a ira sem freios causa na alma. E segundo, um caminho, digo um caminho porque provavelmente tem outros, mas um caminho para vencê-la por meio da mansidão. A ira, a destruição causada pela ira em nossa alma. A ira se assemelha ao fogo, acende-se num instante e se alastra. Mas o fogo também produz fumaça, e essa fumaça cega. Um homem tomado pela ira perde a clareza do juízo, e suas ações se tornam impulsivas, suas decisões injustas. Como diz o salmista em Salmo número 30, meu olho está perturbado pela ira. Ele já não enxerga a realidade como ela é. Cega por causa dessa fumaça do fogo saindo do interior. E todos nós já vimos isso. Quantas famílias foram destruídas por causa de palavras ditas com raiva? Quantas amizades rompidas? Quantos filhos feridos? Quantos casamentos arruinados? E tudo isso porque alguém não conseguiu se controlar. Porque a ira raramente vem sozinha. Ela abre as portas para blasfêmias, palavras duras, injustiças, escândalos e, o pior, ódio. Um santo doutor, ele ensina que a ira obscurece tanto o entendimento que o homem não consegue mais distinguir o justo do injusto. E São Tiago é muito claro: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Até mesmo a fisionomia muda.
a fisionomia da pessoa muda. Um homem calmo e sereno, quando dominado pela cólera, se transforma diante dos nossos olhos. Parece uma outra pessoa, como um monstro, como se tivesse um monstro escondido dentro dele que agora está solto. E se isso nos espanta, imagine como deve parecer aos olhos do nosso Deus. E quando a ira não é controlada, ela sempre se transforma em ódio. Um padre da igreja dizia que o ódio é simplesmente a ira que se alojou no coração e criou raízes. O que começou como um momento de irritação vira um veneno que corrói por dentro. Claro, alguns dizem, mas padre, eu tenho razão. Tenho razão de estar com raiva. Pode até ter, mas isso não lhe dá o direito de pecar. O facto de alguém o ter ferido não justifica que o senhor ou a senhora fira os outros em troca. Deus vê o que lhe foi feito. Mas, se nós respondemos com ira, com vingança, desprezo, nós perdemos a graça que o sofrimento poderia ter nos conquistado. O fogo da ira engana-nos. Quando ela queima em nosso coração, tudo parece mais grave, mais injusto. O fim do mundo. A coisa mais intolerável. Mas enquanto a paixão dura, a ofensa parece insuportável. Mas depois que passa, a gente percebe que não era tão ruim assim. E mesmo que a ofensa tenha sido grave, lembre-se, a vingança é minha e eu retribuirei, diz o Senhor. O julgamento pertence a Deus e não a nós. Aquele que busca vingar-se por conta própria usurpa a justiça divina. E a Sagrada Escritura adverte, aquele que quiser vingar-se encontrará a vingança do Senhor. Mas, padre, e quando eu preciso corrigir alguém, o que faço? Meus filhos, meu cônjuge, meus funcionários. Claro que a correção é algo necessário. Mas aqui tem uma distinção que sempre esquecemos. É muito diferente corrigir com caridade e explodir com raiva. Porque o verdadeiro zelo corrige o erro, mas a ira ataca a pessoa. Sempre temos que fazer essa distinção entre a pessoa e o erro da pessoa. E quem corrige com calma, firmeza, converte. Mas quem corrige com raiva apenas humilha. Até contra si mesmo é preciso ter mansidão. Após cair em pecado, muitos se desesperam, se enchem de revolta contra si mesmos, se agitam. Queridos fiéis, Deus não quer isso. Deus, Ele quer arrependimento. Não quer uma alma perturbada. Uma alma agitada não consegue fazer o bem. O salmista diz, meu coração está conturbado, minha força me abandonou. Por isso devemos rezar como a Escritura ensina. Não me entregues a um espírito insensato e desatinado. Quantos pecam gravemente contra Deus por não controlarem a raiva? Quantos ofendem o próximo, pronunciam blasfêmias, palavras de baixo calão,
perdem a paciência e depois dizem, mas eu estava com raiva. Como se isso justificasse? O profeta Jeremias viu uma visão, um caldeirão fervendo e uma vara de castigo. O caldeirão é o homem dominado pela cólera. A vara é o castigo de Deus. Porque a ira sempre atrai o castigo divino. Para evitar essa vara, como vencer a ira? Como vencer a ira? Pela mansidão. Mas, Padre, é possível nunca sentir raiva? Seria muito mais fácil. Não. Não é. Porque somos humanos. E a raiva vai surgir. Mas devemos controlá-la não com a força do nosso próprio braço, mas com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a arma para isso se chama mansidão. A mansidão que não é fraqueza. Mansidão é uma força domada. É nosso Senhor diante de Pilatos, calado, sereno, ferido, humilhado e ainda assim em paz. Como um cordeiro diante do que o tosquia e ele não abriu a boca. Esta é a mansidão do nosso cordeiro. A verdadeira mansidão não consiste apenas em tratar bem quem nos trata bem. Ela se revela quando somos maltratados, ignorados. O salmista diz, com os que odiavam a paz, eu era pacífico. Porque o ouro se prova no fogo, e a alma cristã se prova na humilhação. Santo Alfonso conta uma história que um dia um monge atravessava um campo e foi insultado pelo dono do campo com palavras feíssimas. E o monge simplesmente respondeu, o Senhor tem razão, me perdoe. E a humildade dessa resposta comoveu tanto o homem que mais tarde ele se tornou monge também. Porque a resposta branda desvia a ira. Lembrem-se disso na próxima vez que tiver uma briga entre os esposos. A resposta branda desvia a ira. Isso não é eu, são as palavras do livro dos Provérbios. Falar com doçura quando se é ofendido é uma arma poderosíssima. Ficar em silêncio muitas vezes é o maior dos triunfos para nós. Mas responder com ira, aí o estrago é dobrado. Nos momentos de desprezo, os mansos crescem. O mestre espiritual dizia, o tempo de humilhação é tempo de mérito. Assim como o nardo só exala perfume quando é esmagado, assim também a alma mansa só manifesta sua beleza quando é ferida. Por isso, para terminar, vou lhes dar alguns conselhos práticos para praticar essa mansidão no dia a dia. Para começar seu dia, prepare-se na oração. Pense, quais situações me tiram do sério? E peça, naquele momento, peça a graça de manter a calma. Antecipe-se. Muitas vezes ficamos pensando muito tempo antes de entrar em briga. Deixamos, às vezes, ante meses, pessoas nos ofender antes de explodir. Todo dia devemos nos perguntar quais situações me tiram do sério. Peço a graça de me manter calma e sempre. Segundo, quando sentir raiva,
às vezes diga nada, como Davi. Perturbei-me e não falei. Não tome decisões, não responda. Espere a paz voltar. Terceiro, evite más companhias. Parece que nós gostamos muito de nos aproximar às pessoas que gostam de sentir a mesma raiva do que nós. Mas se soprares a brasa, ela se acende. Se a abafar, se apagará. Diga o livro de Eclesiástico. Porque sempre há pessoas que inflamam, mas outras que acalmam. Por isso, escolha bem a quem escuta. Quarto, perdoe logo. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, diga São Mateus, e depois virás oferecer tua oferta. Em particular, não se aproxime do altar com mágoa no coração. Aceite as provações como vindas de Deus. Alguém o feriu? Pergunte-se, não é de beber o cálice que meu Pai me deu? Lembre-se dos seus próprios pecados. Lembre-se dos seus próprios pecados. A ofensa que nós recebemos é muito menor que as ofensas que já cometeram contra Deus. Quem se reconhece pecador, aprende a perdoar, aprende a sufocar sua raiva com facilidade. E, finalmente, uma prática sempre usada pelos santos: olhe para o crucificado. Um santo respondeu à esposa que lhe perguntou como ele suportava tantas humilhações. Disse: eu olho para Jesus crucificado e eu encontro a paz. Por isso, caros fiéis, o mundo está em chamas como ódio. Mas nós somos chamados a ser os que apagam o incêndio. Sejam os que devolvem o bem pelo mal. Sejam os que permanecem serenos quando provocados. Sejam os que perdoam, os que escutam, os que não se vingam. Peçamos ao Sagrado Coração que nos conceda muito mansidão. Peçamos à Virgem Maria, Rainha da Paz, que forme em nós essa virtude tão preciosa e tão perdida nesses dias. E nós lembramos as palavras de Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.